Fala galera massa, tudo bem? Meu nome é Flávio Milhomem, eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal aqui no Gran Online e hoje a gente vai falar sobre legislação especial, mais especificamente sobre a lei que tipifica o crime de genocídio, que é a lei número 2889 de 1956. Olha que coisa interessante, uma lei da década de 50 do século passado, em pleno vigor, sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek e que tipifica a conduta de genocídio. Tá preparado? Vamos nessa, olha aí para a tela. Bom, tá aí, ó, genocídio, lei número 2889 de 56. Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre a lei 2889 de 56, eu queria conversar com você sobre a chamada Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da ONU de 1948. Olha aqui para mim. Deixa eu contextualizar historicamente a tipificação do crime de genocídio. O crime de genocídio ele é considerado um crime contra a humanidade. Ele visa proteger não uma pessoa determinada, mas um povo, uma nação, uma cultura. E essa consciência da necessidade de proteção de culturas, de nações, de povos, de etnias e raças, ela surgiu posteriormente ao fim da Segunda Guerra Mundial, após o evento histórico conhecido por Holocausto, que foi o extermínio em massa de judeus, de ciganos, de homossexuais pelo exército nazista da República Socialista, Nacional Socialista Alemã, na década de 30, sob o comando do Führer, Adolf Hitler. E, portanto, sendo a Alemanha derrotada e formando-se a Organização das Nações Unidas, que a gente conhece hoje, que é a ONU, entendeu-se ser necessária a criação de regras de proteção dos povos. E essas regras, que, no entanto, foram criadas ao lado de outras tantas regras, fizeram parte especificamente de uma convenção. A Convenção de Proteção, dá uma olhada aí na tela, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da ONU de 1948. E aí, é essa convenção que é o diploma legal originário para a tipificação, ou seja, para a previsão legal do que se considera por genocídio. E aí surge a oportunidade da gente conhecer quais são as condutas consideradas como condutas que caracterizam o genocídio pela ONU. Ó, primeira delas, nós vamos identificar o artigo 2º da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da ONU, que tem a seguinte redação. Na presente convenção, entende-se por genocídio os atos abaixo indicados. Você vai ver que o legislador lá da ONU, né, os integrantes do Conselho da Organização das Nações Unidas, eles descrevem o que consideram por genocídio não a partir de uma conceituação, mas a partir de uma exemplificação. Então, olha só, na presente convenção, entende-se por genocídio os atos abaixo indicados cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo racial ou um grupo religioso, tais como, vamos lá, vamos conhecer o nosso rol. Primeiro, assassinato de membros do grupo. Segundo, atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo. Terceiro, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física total ou parcial. E por fim, não é por fim ainda, é quase fim, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e, agora sim, por fim, a transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você sabe que o Brasil assinou a Convenção de Repressão ao Crime de Genocídio. E a consequência da assinatura de uma convenção é a internalização dessa convenção internacional no nosso ordenamento jurídico. Então, sendo assinada, essa convenção ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico por meio de um decreto e logo após foi criada uma lei, a lei número 2889/56, sobre a qual nós vamos falar
agora. Foi importante que você soubesse qual a origem da Lei 2889/56 e você vai ver que o legislador brasileiro ele se limitou a transcrever o que se considera por genocídio na Convenção da Organização das Nações Unidas. Vamos ver? Olha aí na tela. Artigo 1º. Quem, e já estou falando agora da Lei número 2889/56, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, 1. Matar membros do grupo. 2. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. 3. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. 4. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. E 5. Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Vem cá, vamos conversar. Nós dois. Professor, acabei de ver. A Lei 2889/56, ela transcreveu a Convenção da Organização das Nações Unidas que trata do genocídio, internalizando essas condutas como crime. Só que a gente sabe que toda conduta criminosa ela é composta de duas partes. Desculpem, não a conduta. Toda norma penal incriminadora. Agora sim, toda norma penal incriminadora ela é composta de duas partes. Quais são essas partes? A primeira parte, chamada de preceito primário ou previsão, que é aquela na qual o legislador ele descreve abstratamente a chamada conduta proibida, né? Descrevendo qual é a conduta proibida a partir de um determinado verbo, identificando quais são os seus elementos de natureza objetiva e subjetiva, que dizem respeito especificamente à vontade do agente, mas também, junto com esse preceito primário, junto com essa descrição da conduta na norma penal, você tem a previsão da consequência, da verificação em concreto daquela conduta proibida prevista em abstrato lá na previsão, lá no preceito primário. Qual é a consequência da realização da conduta proibida? Como é que é? Isso, é a sanção penal, a consequência do descumprimento de um mandamento legal, ou seja, a consequência da realização da conduta proibida, que é aquela conduta descrita no tipo penal, no seu preceito primário, traz como consequência a aplicação da sanção, ou preceito secundário, ou estatuição. Tudo isso é teoria geral de direito penal, mas é muito importante que a gente saiba, porque até aqui a gente viu que a Lei 2889, ela se limitou a descrever as condutas. Então, para que ela possa criminalizar internamente o genocídio, é necessário que ela vincule essas condutas às consequências, às sanções penais. E é isso que a gente vai ver agora. Quer ver? Olha aí na tela. Então, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matando membros do grupo, causando lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submetendo intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotando medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e, por fim, efetuando a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, será punido. Muito bem. Será punido. É a consequência da verificação, da realização da conduta proibida, né? E qual é a conduta proibida? Quem com a intenção de destruir. Destruir quem? Grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos, por meio daquelas condutas, daquele modus operandi ou modo de execução que já lhes foi apresentado. Então tá, como é que se faz a punição? Olha aqui para mim. Professor, o senhor está deixando a gente em suspense porque a gente já quer saber qual que é a punição. Mas primeiro eu tenho que mostrar que a técnica legislativa adotada pelo legislador da década de 50, especificamente para a punição do crime de genocídio, ela fugiu ao que a gente está acostumado. Por quê? Porque, por exemplo, quando você fala em homicídio, o homicídio ele é descrito como a conduta de matar alguém. Essa é a conduta proibida. Está lá no preceito primário do artigo 121, caput
do Código Penal. Matar alguém. E você sabe que a consequência da realização dessa conduta proibida de matar alguém é a aplicação de uma pena privativa de liberdade que vai de um mínimo de 6 até um máximo de 20 anos. É ou não é? É, tá lá no artigo 121 caput. Você vai dar uma olhada, você vê que é isso mesmo, embora você já saiba de cor, né? Só que o nosso legislador aqui, da Lei 2889/56, da Lei do Genocídio, ele não faz isso. Ele não diz que quem comete aquelas condutas será condenado a uma pena de tantos anos de reclusão a tantos anos de reclusão. Não, ele faz uma remissão. Ele pega a pena de um outro tipo penal e aplica para o crime de genocídio. Mas ele não diz, olha, será aplicada a pena privativa de liberdade de 6 a 20 anos. Não, ele faz referência, será aplicada a pena prevista para o crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Isso não é novo? Pois é uma técnica legislativa que faz a remissão à pena própria de um outro tipo penal. E agora sim eu vou te apresentar ela. Olha aí na tela. Então, será punido A, com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Então, quem matar membros do grupo com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ele será punido com as penas do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Que crime é esse, hein, professor? É o crime de homicídio qualificado. E qual é a pena, professor? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, porque eu trouxe um slide para cada tipo penal que eu vou mostrar para você agora, para que você não tenha dúvida. E nem tenha dúvida de qual é a conduta que o legislador atribui ao genocídio. Tudo bem? Então tá. Se um cidadão, com a intenção de destruir, mata membros do grupo, ele deverá ser punido com a pena do artigo 121, parágrafo 2º. Vamos ver, no caso da letra B, quando ele, com a intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso, causa lesão grave à integridade física, ele será punido com as penas do artigo 129, parágrafo 2º. O artigo 129, parágrafo 2º, você sabe, é o crime de lesão corporal qualificada. E no caso da submissão intencional do grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, aí nós estaremos diante do crime tipificado, com as penas do artigo 270, no caso da letra C. Professor, qual que é o artigo 270? É o envenenamento de água potável, alimentos e remédios. Então, quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, adota medidas destinadas submete intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, será punida com as penas do crime de envenenamento de água potável, alimento ou remédio. Tranquilo? Vamos para a próxima hipótese? Quem, com a intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso, adota medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, o que você tem? A aplicação das penas do artigo 125 do Código Penal. Que crime é esse, professor? É o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante. Ah, rapaz, entendi. Então, o cidadão, ao adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos, nós devemos interpretar que ele realiza a interrupção involuntária da gravidez da vítima. Isso nada mais é do que a conduta prevista no artigo 125, que é o crime de aborto. E, por fim, você tem a conduta de quem, com a intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso, efetua a transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. Esse crime ele é punido com as penas de qual tipo penal? Do artigo 148 do Código Penal. Que crime é esse, professor? É o crime de sequestro ou cárcere privado. Massa, professor! Vamos ver quais são as penas? Vamos embora para a gente poder ver como é que o legislador brasileiro pune o crime de genocídio nos moldes em que
previsto tanto na Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas, como na Lei número 2889/56. O primeiro dos crimes é o homicídio qualificado. E qual é a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal? Está aqui, ó, reclusão de 12 a 30 anos. Reclusão de 12 a 30 anos. Deixa eu conversar contigo. Você está achando a pena alta? Ó, muitos doutrinadores, muitos juristas criticam a adoção dessa pena por entenderem que se trata de uma pena, na realidade, branda. Por quê? Porque quando se fala em genocídio, você, no mínimo, mata um grupo de pessoas, porque a intenção do agente não é tão somente matar por matar, mas é matar para fazer sumir da face da terra um determinado grupo étnico, uma determinada raça, uma determinada nação, entendeu? Então, os doutrinadores e juristas criticam no seguinte sentido: está se prevendo uma pena de crime de homicídio qualificado quando, no caso do homicídio qualificado, a vítima é uma única pessoa, para a conduta de um cidadão que causa a morte de um grupo grande de pessoas com a finalidade de fazer sumir da terra qualquer traço da sua existência. Daí por se entender que o que nós temos aqui é uma violação ao chamado princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da proteção deficiente. Mas, de qualquer forma, como a lei número 2889/56, ela não foi revogada, é essa a pena que está valendo. Então, se o cidadão mata 5, 10, 15, 20, 30, a pena a ser aplicada será a pena de 12 a 30 anos, tipificando-se essa conduta como uma conduta de genocídio. Tranquilo? Bora para a tela. Bom, qual é o outro crime que a gente viu? É o crime de lesão corporal qualificada, prevista no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Qual é a pena para o crime de lesão corporal qualificada? É a reclusão, ou seja, a pena privativa de liberdade, que vai de um mínimo de 2 até 8 anos de reclusão. Beleza? Essa é a hipótese da letra B de bola do artigo 2º da lei número 2889/56. O próximo crime é o crime de envenenamento de água potável, alimentos ou remédios, previsto no artigo 270 do Código Penal. Qual é a pena? Reclusão de 10 a 15 anos. Tá? Essa é a pena prevista para o crime tipificado na linha C do artigo 2º da lei número 2889/56. Tudo bem? Pena, reclusão de 10 a 15 anos. E, deixa eu aproveitar, né, e escrever. Então, tá aqui, ó, artigo 2º, a linha C. No anterior, ó, artigo 2º da lesão corporal, né, a linha B de bola. Tá bonitinho esse B? Tá bonitinho. Vamos para o homicídio. Artigo 2º, desculpa, já vai, só um instantinho. Bora, vamos lá. Artigo 2º, a linha A. Tá? Beleza? É isso aí. Bom, já estamos no A, B e o C, agora vamos para o aborto sem o consentimento da gestante. Aborto sem o consentimento da gestante, a pena é a pena de reclusão de 3 a 10 anos, é a pena prevista para a conduta tipificada no artigo 2º, a linha D de dado. Tá feio esse D, professor, não gostei não, faz de novo. Bora, D de dado. Muito bem. Tudo bem? Artigo 2º, a linha D de dado, pena reclusão de 3 a 10 anos. E, por fim, para a gente terminar, em relação às penas, sequestro e cárcere privado. O sequestro e o cárcere privado, senhores, tem a pena de reclusão de 1 a 3 anos, que é a pena prevista para a conduta tipificada no artigo 2º, a linha E, na lei número 2889/56. Ficou massa? Ficou fera demais, professor. Então,
Vamos conversar aqui para que não haja dúvida nenhuma. Vem cá comigo. Você viu que o crime de genocídio, ele é um crime inicialmente previsto em convenção internacional, Convenção da ONU de 1948. No entanto, na época da reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, entendeu-se que não se devia estipular a pena para tais crimes, cabendo a cada um dos signatários da convenção fazê-lo na sua legislação ordinária, na sua legislação interna. O Brasil internalizou a Convenção de Genocídio da ONU, a Convenção de 1948, por meio de um decreto, e depois publicou a Lei nº 2889/56, tipificando aquelas condutas, simplesmente transpondo a descrição dessas condutas da Convenção Internacional para a Lei 2889 e atribuindo penas. Aí sim, aí o Brasil agiu de maneira autêntica, originária, atribuindo penas. Só que ele o fez de uma maneira sui generis, significa dizer que ele não adotou a mesma técnica legislativa descrevendo qual é a pena, mas sim fazendo remissão à pena prevista em outro tipo penal. E a gente viu que os tipos penais são os de homicídio qualificado, lesão corporal qualificada, envenenamento de água potável, alimentos e remédios, aborto sem o consentimento da gestante e, por fim, sequestro ou cárcere privado. Pronto, é isso. Que beleza, né? Ótimo, volta para a tela, parceirão. Agora nós vamos falar sobre um outro crime. Ih, rapaz, Deixa eu voltar rapidinho para falar com você aqui, ó. Olha aqui para mim. Eu estava me referindo a toda hora, no artigo 2º, a linha A, artigo 2º, a linha B, artigo 2º, a linha C. Não é o artigo 2º, é o artigo 1º. É o artigo 2º da Convenção da ONU, mas é o artigo 1º da Lei nº 2889/56. Então, volta aqui rapidinho na tela para eu me pedir desculpa para vocês desse errinho. Ó, não é artigo 2º, é artigo 1º. Você acompanha porque você tem aí na sua tela, né? Não é artigo 2º, a linha D, é artigo 1º, a linha D. Não é artigo 2º, a linha C, é artigo 1º, a linha C. Não é artigo 1º, a linha... Não é artigo 2º, a linha B, é artigo 1º. E não é artigo 2º, a linha A, é artigo 1º, a linha A. Pronto, era só isso, tá bom? Eu peço desculpas, eu interpretei como sendo o artigo 2º, fazendo referência à convenção, mas na realidade é o artigo 1º da Lei nº 2889/56. E agora sim, agora a gente vai falar sobre o artigo 2º da Lei nº 2889/56. O que diz o artigo 2º? Ele descreve a conduta de associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. Então, o nome iuris dessa conduta criminosa é a associação para a prática de genocídio. Associarem-se mais de 3 pessoas. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você conhece o crime de associação criminosa. O crime de associação criminosa, ele encontra previsão no artigo 288 do Código Penal, não é verdade? Pois é. Lá você tem a previsão da associação de mais de 3 pessoas para a prática de crimes indeterminados. Essa é a característica da associação criminosa. Então, o cidadão ele se reúne simplesmente para o cometimento de crimes. Não se definiu ainda quais crimes vão ser realizados, mas a finalidade daquela congregação de amigos, né, de parceiros, comparsas, associados, etc., ela tem uma finalidade específica que é a prática de crime. Só que no caso da associação criminosa do 288, é para o cometimento de todo tipo de crime. Agora, quando a gente fala na associação para o genocídio, é o próprio legislador que descreve que essa associação ela tem uma finalidade última, um propósito. E qual é o propósito? Destruir no todo ou em parte grupos nacionais, étnicos, raciais. Isso é o que caracteriza o genocídio. Então as pessoas se juntam para promover o genocídio de um determinado grupo racial, de um determinado grupo étnico. Tranquilo? Vamos começar a conversar agora sobre as características do crime de associação para o genocídio, só que para isso a gente vai para a outra câmera. Você vem comigo? Agora! Olha nós aqui na outra câmera. Foi rápido, não foi? Pois é. Olha só, qual é, primeiro, a classificação jurídica do crime de associação para genocídio? É um crime de concurso necessário. O
que é um crime de concurso necessário, professor? Crime de concurso necessário é aquele no qual o legislador ele estipula que a participação de duas ou mais pessoas ela é essencial à existência do crime, essencial à existência do tipo penal incriminador. Aqui no caso do artigo 2º da Lei 2889/56, a associação para o genocídio tem como número mínimo de participantes quantos? Oi? Isso, 3 ou mais. Então, se tiver 2 para a prática de genocídio, não é associação para o genocídio. Se tiver só 1, é só genocídio. Se tiver 2, é só genocídio, cada um responde na medida da sua culpabilidade. E a hipótese aí não é de concurso necessário, é de concurso eventual. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pena prevista no artigo 1º e vai usar aquela regrinha de extensão do Código Penal previsto na parte geral, que se aplica tanto aos crimes tipificados na parte especial do Código Penal, quanto a outros crimes tipificados na legislação especial, que é o artigo 29 do Código Penal. O que diz o artigo 29 do Código Penal? Quem, de qualquer modo, concorre para a prática criminosa deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Então, eu vou pegar o artigo 2º da Lei 2889/56 e vou combinar com, sabe aquele C/C, artigo 29 do Código Penal. E aí você sabe que quando eu faço isso, eu vou até anotar aqui para você. Volta para a tela, parceirão. Artigo 2º, vou escrever aqui no meio para ficar mais fácil. Artigo 2º da Lei 2889/56, combinado com C/C, artigo 29 do Código Penal. Volta aqui, vamos conversar aqui. Presta atenção. Por que eu estou mostrando isso para você? Para mostrar que quando eu tenho somente 2 pessoas para a prática de genocídio, isso não é associação para o genocídio. Por que não é associação para o genocídio, professor? Porque a associação para o genocídio tem como requisito objetivo necessário a participação de 3 elementos, de 3 autores. Quando eu tenho menos de 3 autores, 2 autores, eu não tenho a associação para o genocídio. O que eu tenho é o crime de genocídio em concurso eventual de agentes. 2 autores, coautores ou um autor e um partícipe. Tranquilo? Daí porque eu usar a regra de extensão do artigo 29 do Código Penal. Agora, se eu tenho 3 ou mais participantes que têm a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo étnico, racial ou um grupo religioso, nesse caso eu terei a associação para o genocídio, o crime tipificado no artigo 2º da Lei nº 2889/56. Volta para a tela, parceirão. Ótimo, vamos voltar para a tela. Eu vou até apagar aqui para você, ou você quer que eu deixe? Pode deixar? Deixa aí, professor. Tá tranquilo, não atrapalha não. Qual é a pena prevista para o crime de associação para a prática de genocídio? A pena, senhores, é a metade da cominada aos crimes ali previstos. Metade da cominada aos crimes ali previstos. Antes de mais nada, eu quero conversar com você sobre o que se entende por cominada ou cominação. Volta aqui para mim. Você sabe o que é cominação de penas? Eu vou te explicar agora para que você nunca mais se esqueça. A cominação de penas é o estabelecimento do seu limite mínimo e máximo efetuado pelo legislador no momento em que ele escolhe uma determinada conduta como uma conduta criminosa. Então, é quando o legislador diz que um fato ilícito agora é crime, ele prevê um limite mínimo e um limite máximo de pena. Quando ele faz isso, dizendo qual é o tipo de pena que se aplica, se é uma pena privativa de liberdade, se é uma pena restritiva de direitos, ou se é uma pena pecuniária, uma pena de multa, ele vai dizer, olha, a pena é essa, uma pena privativa de liberdade, ela começa com 1 ano de reclusão, por exemplo, e vai até 5 anos de reclusão. Essa é a conduta que é conhecida, identificada como cominação de penas. Então, a cominação é atividade do legislador, porque quem faz a aplicação da pena é o capa preta, você sabe, né? É o juiz de direito.
é aquele que, analisando as provas dos autos, vai verificar se o cidadão acusado do cometimento, no caso do genocídio, vai ou não ser responsabilizado. E se ele chega à conclusão que esse cidadão tem que ser responsabilizado porque efetivamente provou-se a existência do crime e a autoria, ele então, o juiz, o capa preta, ele aplica a pena cominada pelo legislador. Aí nós estamos falando da aplicação. Cominação legislador, aplicação juiz de direito, capa preta. Só que eu tenho outro aspecto interessante desse crime de associação para o genocídio para conversar com você. Vamos para outra tela? 1, 2 e... ó! Foi, cheguei. Muito bem. Senhores, o crime de associação para o genocídio, ele é um crime de mera atividade, ele é um crime de mera conduta. Isso significa o quê? Isso significa que se 3 ou mais pessoas se reúnem para discutirem acerca do cometimento de um genocídio contra um determinado grupo religioso, por exemplo, isso não traz como consequência ou condição para a aplicação da sanção penal que o genocídio efetivamente seja praticado. Entendeu? O simples fato do cidadão, na realidade, os cidadãos, 3 ou mais cidadãos, se reunirem para discutir acerca da prática de um genocídio, verificando qual é a melhor hora, qual é o melhor lugar, qual é o grupo religioso que eu vou atacar, que nós vamos atacar, tomando uma cerveja no bar, isso já é considerado pelo legislador como uma conduta socialmente perigosa. É uma conduta que traz um perigo abstrato presumido. Logo, o legislador entende que a simples reunião já caracteriza um ato de execução. E esse ato de execução importaria no reconhecimento de uma potencialidade lesiva. Mas o legislador não exige a efetiva prática do genocídio para a consideração da conduta criminosa, para a consideração da responsabilidade penal dos integrantes dessa associação criminosa. Tanto é que o legislador prevê para o crime de associação para o genocídio a metade da pena do crime de genocídio efetivamente praticado. Então, presta atenção. O genocídio é crime material, é crime de resultado. Efetivamente, pessoas foram mortas, gestantes sofreram aborto, crianças foram retiradas da sua família e transportadas para outro lugar. Isso é o crime de genocídio. Agora, quando a pessoa, 3 ou mais cidadãos, se reúnem para pensar em fazer isso, aí eu tenho a chamada associação para o genocídio e não se tem como requisito essencial que efetivamente o genocídio seja praticado. Tá, professor, mas agora, e se os caras se associarem, combinarem a prática do genocídio, reunirem os instrumentos necessários e efetivamente praticarem o crime de genocídio? Aí eu teria um concurso material do crime de associação para o genocídio com o genocídio e eles serão punidos pelos dois. Do mesmo jeito que o cidadão pode ser punido pelo crime de associação criminosa e, por exemplo, roubo a banco, roubo mediante a utilização de explosivos para o estouro de caixas eletrônicos. Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque as objetividades jurídicas, elas são diversas. Enquanto a objetividade jurídica, o bem jurídico que se pretende proteger com a tipificação do crime de genocídio é a dignidade humana, além da integridade física e vida dos integrantes daquele grupo nacional, étnico ou religioso, aqui o que eu tenho como proteção na associação para o genocídio é a incolumidade pública, porque se trata de um crime de perigo. Tá? Então, enquanto eu tenho a previsão das penas lá vinculadas ao crime de homicídio qualificado, lesão corporal qualificada, aborto praticado sem o consentimento da gestante, envenenamento de água, alimento e remédio e, por fim, o que mais, hein? Sequestro e cárcere privado, aqui na associação para o genocídio o que você precisa é da metade. A consequência é a aplicação da metade de cada uma das penas previstas para esses tipos penais. Me fiz claro? Espero que você tenha entendido. Foi um prazer estar com você aqui falando sobre genocídio e a gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco. Então, não sai daí não, que já já eu volto. Falou? Um abração, obrigado. Um abração do professor Flávio Milhomem. Tchau, tchau.